Graça e paz, queridos. Hoje nós vamos fazer leitura no livro de Mateus, mas nós não vamos fazer a leitura assim no início não. Nós vamos meditar em Mateus capítulo 1, de 20 a 21, Mateus 27, de 50 a 54, depois Mateus 28, de 1 a 6. Os irmãos que quiserem acompanhar, já mantenham aberto as suas Bíblias, e do decorrer a gente vai lendo e vai acompanhando então os textos. Antes, nessas épocas de festas e de encontros e de eventos, principalmente perto do Natal, nós somos muitas vezes levados a pensar: por que temos necessidade de uma religião? Todas essas coisas não são ligadas à nossa religião, à nossa crença, ou às religiões de maneira geral? Desde o início, ou lá no início, Deus deu a Adão e Eva, de certa forma, o domínio sobre esse mundo que ele havia criado, sobre as criaturas, deu autoridade sobre os animais. Inclusive Adão e Eva colocou o nome em tudo. O homem foi feito, assim como os anjos, para cumprir seu papel na eternidade. Deus criou o anjo, os homens, ou o homem, para ser a imagem e semelhança, para demonstrar o auge da sua criação e cumprir o seu papel. O homem, no início, estava destinado a viver eternamente, e apenas por conta da sua desobediência é que perdeu então a possibilidade da vida eterna de forma natural. Deus colocou no homem todo o seu amor e capricho. Nós acompanhamos pela palavra de Deus, às vezes, a descrição da criação do universo, da criação dos animais, da criação de todas as coisas. Mas quando nós chegamos na descrição da criação do homem depois da mulher, formando assim a humanidade, nós vemos que Deus parou ali e fez aquele trabalho com capricho, com amor, colocou no ser humano então aquilo que ele fez de melhor em toda a sua criação. Mas ainda que o homem seja o ápice da criação, ainda que nós entendamos que o homem foi feito pelas mãos do Senhor, ao contrário das coisas do universo, que Deus disse, haja e houve, o homem foi feito pelas mãos de Deus, ainda assim, nós percebemos hoje na humanidade uma incrível fragilidade. Parece que o homem tem muito poder, tem muito alcance, dispõe de equipamentos impressionantes, mas o ser humano em si é muito frágil. Qualquer queda, qualquer encostão, qualquer baque é suficiente, às vezes, para levar uma pessoa à morte. Mas ainda assim, nas características de hoje, depois de ter pecado e se afastado de Deus, o homem ainda tem características que só Deus tem. O homem tem sentimentos, tem inteligência, tem sabedoria, tem capacidade espiritual. Só Deus tem essas coisas. Quando a humanidade pecou, a humanidade, se afastou de Deus. Quando o homem pecou, ele se afastou de Deus. O homem vivia unido a Deus. Nós vemos pela descrição do jardim do Éden, onde o homem andava e Deus vinha se encontrar com o homem. Deus vinha verificar como tinha sido o dia do homem, como tinha passado-se ali então os períodos, o trabalho que o homem vinha realizando, seguindo ali as orientações de Deus, como estava sendo. Então o homem, ele tinha uma ligação de perto, íntima com Deus. O homem vivia ali à disposição de Deus, às vistas de Deus. Mas quando esse homem pecou, ele se afastou de Deus. A palavra de Deus nos diz que Deus se retirou, não foi visitar mais o homem, mas na verdade isso é consequência do afastamento que o próprio homem buscou. O pecado, queridos, hoje, nos nossos dias, tem passado como um folclore.
O pecado tem passado como um mito ou como uma palavra já desprezada. O pecado não tem tido a importância necessária para que nós tenhamos medo dele, do pecado. Porque o pecado é aquilo que tirou do homem a capacidade de viver na presença de Deus. E mais, o pecado deu ao homem um bilhetinho carimbado para o inferno. Deus obrigatoriamente se afastou do homem, porque Deus não convive com o pecado. Consequentemente, o homem perdeu a conexão com Deus. O homem se afastou, foi se afastando, foi se afastando, foi se afastando. Esqueceu quem é Deus. Não tem mais intimidade. Quando chega perto de Deus, não sabe o que dizer. É como a gente passasse 20, 30 anos sem ver uma pessoa, quando chega junto, dá aquela alegria momentânea e depois parece que fica um vazio, né? Você não sabe direito o que falar. O homem, ele foi feito à semelhança de Deus. Logo, as coisas que hoje procuramos descobrir, para aquele homem natural de Adão, eram coisas que talvez não tivessem importância e fossem naturais para ele. Hoje o homem, a humanidade, procura descobrir ou desenvolver ciências sobre o universo, domínio do átomo, domínio da medicina, das teorias matemáticas. O homem procura saber como o tempo funciona. O homem acredita que o tempo é manipulável. Como é o espírito, é coisas que o homem procura saber. São coisas que seriam corriqueiras para Adão. São coisas que não teriam essa importância que tem para nós, se Adão não tivesse pecado. Adão participava da eternidade de Deus, porque ele ia se preocupar como funciona o tempo, essas coisas não teriam sentido. Mas o homem pecou, e pecar significa se desligar de Deus, abdicar de ir para o céu, abrir mão de ir para o paraíso, abrir mão de ir morar com Deus após o estágio, né? Vamos chamar assim, nesse mundo. E um estágio curto, 60, 70, 80, 90 anos, uns pouquíssimos chegam a 100 e uns quebrados. Isso é um estágio para a eternidade que não é 1000, não é 10 mil, não é 10 milhões, é para sempre, não passa nunca. Pecar significa se associar ao diabo e ao inferno. Foi isso que infelizmente a humanidade fez quando escolheu o pecado. E aí as pessoas, eu volto na primeira pergunta, por que às vezes a gente pensa que precisa de religião? A palavra religião originalmente tem um significado próximo a religar o homem a Deus. Essa deveria ser a finalidade da religião. Mas hoje, é claro, conhecemos que tem muitas linhas religiosas que não fazem bem isso. Por isso temos um mundo tão atribulado e mau, porque as pessoas decidiram pecar, porque a humanidade gosta de pecar, porque as pessoas gostam de desagradar a Deus, porque o mundo está cheio de pecado e cheio de pessoas que estão trilhando o caminho do pecado. É por isso que o mundo é mau. Às vezes a gente vê as coisas na televisão, nós estamos tão acostumados a ver coisas terríveis, mas às vezes a gente vê algumas que nos chamam a atenção, nos comove ainda, de tão mais terríveis que são. Parece que cada dia mais o homem vem ficando mal, e isso é resultado do pecado intrínseco. Quanto mais tempo se passa no pecado, mais tempo se passa afastado de Deus e, obviamente, na escuridão espiritual. Por isso temos um mundo tão atribulado e mau, porque ele está cheio de pecado. E lá em Marcos 9:47, a palavra de Deus diz: ou se o teu olho te fizer tropeçar, lança-o fora. Melhor é entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo dois seres lançados no inferno, aonde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Porque
cada um será salgado com fogo. Lucas 16, 22, morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, o Hades significa inferno, ergueu os olhos, estando em tormento e em solidão, e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu reino, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, envia Lázaro para que molhe a sua ponta do dedo na água e molhe e refresque a minha língua, ponta do dedo, porque eu sou atormentado neste fogo. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que em tua vida recebeste todos os teus bens, e Lázaro os seus males. Agora, porém, ele está aqui consolado, e tu atormentado. E se seguirmos em Lucas 16, nós vamos ver que Lucas 16 diz que inclusive é impossível quem está de lá passar para o céu, haja posto um grande abismo. Como pecador, o homem garantiu a sua própria morte, e morte física e eterna, como nós vimos aqui em Lucas 16. Queridos, esse é o cenário que a humanidade se deparou desde Adão. Isso é o pecado, e nós precisamos saber que o pecado existe, e ele vive nos rondando, e qualquer vacilo. Mas nós não podemos viver deliberadamente no pecado. Ofendemos, afrontamos diretamente a Deus, e Deus se afasta de nós. E o homem sem Deus é pó. O homem sem Deus não é nada. O homem sem Deus é condenação ao inferno. Então, para isso, Deus tomou uma ação. Deus resolveu que precisava fazer alguma coisa para resgatar o homem, porque o homem de si só não queria muito resgate. Então Deus planejou que mandaria Jesus Cristo para que vivesse como homem, e pela sua morte o pecado fosse justificado. Olha que maravilha! Olha que bênção. Deus vem em resgate do homem. Então, o caminho de Jesus Cristo, ou a caminhada de Jesus Cristo, vem desde a profecia para apagar esse cenário terrível de pecado que nós falamos. As profecias desde o início até a concepção de Jesus Cristo. Até quando o anjo aparece para José e diz que o que está gerado no ventre de Maria é do Espírito Santo, ou seja, do Eterno. Deus veio habitar conosco. Aí sim o homem deveria dizer: Maranata, ora vem, Senhor. E projetando ele isso, Mateus 1:20, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito, e ela dará à luz um filho, a quem chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Para que Jesus nasceu? Para salvar-nos do pecado. É salvação. Sem Jesus Cristo é condenação. Sem Jesus Cristo é o que nós lemos em Lucas 16 e em Marcos, é fogo e chama eterna. E alguns podem pensar assim: não, mas eu vou para o inferno mesmo, meus amigos estão lá a gente se junta, faz uma farra. Quando o rico foi para o inferno, são todas as versões que dizem, não, as mais antigas dizem, ele estava em solidão e nas chamas. Cadê os amigos? Cadê a riqueza? Os potes de ouro para beber água, aquelas jarronas bonitas de ouro, onde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Jesus Cristo veio para nos tirar de lá. Jesus Cristo veio para nos resgatar de lá. Então, desde a profecia, desde que Adão aprontou mais Eva, e nós recebemos como herança o pecado, a profecia foi feita: darei meu filho para nascer como homem, nascer de mulher. E então ele nascendo,
crescerá sem pecado e salvará o homem dos seus pecados. Depois da concepção, depois que o anjo anuncia a José, depois que Maria dá à luz àquele menino, então ele cresce e vira homem. Então nós vemos que da concepção, da vida, Jesus foi da vida à cruz e à morte. Ele nasceu como uma criança, como todas as crianças são, lindas. Às vezes eu pego no pé da minha esposa, que eu digo que nem todo menino quando nasce é lá lindo assim, né? Mas ela diz que todo menino é lindo. Então Jesus era uma criança também linda, como todas as crianças. Cresceu, foi amamentado, foi cuidado, se tornou homem, começou o seu ministério, trouxe as pessoas a conhecer o caminho da salvação, deixou-nos a palavra de salvação, deixou-nos homens e mulheres para que continuem a obra da salvação. Mas ele no meio dos seus, os seus não o reconheceram como o Cristo. E os seus, o seu povo, o condenou à morte e morte de cruz. Mas não sabia aqueles que era para cumprir a profecia. E profecia para que nós alcançássemos a salvação. Para que aquele cenário terrível de pecado que o mundo se encontrava, e muito ainda se encontra, fosse salvo, fosse justificado. Jesus pagou o preço por cada um dos meus pecados na cruz. E ele foi levado então à cruz e pregado na cruz. Então, ele já vinha sofrendo, chicoteado, já sem couro nas costas. Chicote romano tem 5 pontas que parecem garras de gato. Quando o chicote baixa, enfinca, aí ele tem que puxar. Muitas vezes o pedaço vem junto. Era assim que Jesus foi açoitado. E Jesus na cruz já havia bradado, doído, sofrido, clamado ao Pai. De novo Jesus bradou com grande voz, lá em Mateus 27:50. E entregou o seu espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2. Às vezes as pessoas não entendem esse significado. O véu do templo, você pode botar um carro de um lado e do outro para puxar que ele não rasga. São 7 malhas de véu grossíssimo. Você não tem como rasgar um tecido daquele, um pano daquele. E o véu se partiu de cima embaixo. E a terra tremeu, e as pedras se fenderam, e os sepulcros se abriram, e os corpos dos santos que tinham dormido foram ressuscitados naquele dia. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição deles, entraram na cidade, e muitos lhe viram e foram andar por ali. Ora, o centurião que vigiava Jesus na cruz, e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que aconteciam, tiveram um grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. A palavra dele estava certa? Só errou no verbo, não era, é. Verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Morreu para que os meus pecados fossem salvos, os nossos pecados, quer dizer, justificados, e nós salvos. Para que na sua morte nós encontrássemos vida.
Mas para isso é necessário com que nós aceitemos, com que nós recebamos a Cristo nas nossas vidas, como aqueles homens fizeram, que lhe acompanharam. Aqueles homens aceitaram a Cristo, mas aceitar a Cristo não é algo intelectual, não é algo apenas erudito, não é algo apenas da boca para fora. É algo transformador, é algo que não nos deixa mais ser a mesma pessoa, é algo que nos muda de dentro para fora, imediata, instantaneamente, através da convicção. Mas as atitudes ao longo do tempo vão se aperfeiçoando até que se busque o caminho da perfeição. Jesus Cristo morreu para isso. Jesus Cristo não morreu para virar símbolo em paredes, em cima de móveis. Jesus Cristo morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E segundo João 12, todo aquele que nele crê será feito filho de Deus. Filho de Deus. A gente cuida bem dos nossos filhos ou não? Às vezes dá uma puxadinha na orelha, né, que faz parte, mas a gente cuida bem. A gente ama os nossos filhos. É como Deus agora, quer dizer, sempre nos amou, mas agora nos acolhe. Após aceitar a Cristo, após deixar com que Cristo nos transforme, aquele que aceita Cristo recebe um reboliço de dentro e é transformado. Aquelas coisas do pecado não dão mais prazer. O pecado não faz mais parte das suas escolhas. Da concepção à vida e da vida à cruz e à morte. Assim Jesus trouxe para nós justificação pelos nossos pecados. E agora? Da morte à ressurreição. E com a ressurreição, então, para nós a promessa da vida eterna. Aquela que a gente perdeu lá em Adão, a gente reconquistou agora com a ressurreição de Cristo. Mas antes, queridos, de Jesus ressuscitar, ele foi tirado da cruz e foi colocado no túmulo. De sexta para sábado, de sábado para domingo. Na madrugada de domingo, ele ressuscitou. Depois que saiu da cruz e antes de ressuscitar, o mundo nunca experimentou uma solidão e trevas tão terríveis. Não havia manifestação de Deus o Pai, não havia manifestação de Deus o Filho e nem do Espírito Santo. O homem estava completamente só. Então Jesus ressurge na madrugada do domingo, Mateus 28. No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, o domingo, por isso é que nós celebramos no domingo, viu, irmãos? Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. As mulheres é que normalmente iam e untavam e besuntavam de especiarias o corpo, né, para que não fedesse tanto. E eis que houvera um grande terremoto no local, pois um anjo do Senhor descera do céu, chegou e removeu a pedra que estava na entrada do túmulo de Jesus Cristo. E o seu aspecto era como de um relâmpago, e suas vestes brancas como a neve. E de medo dele tremeram os guardas e ficaram como mortos. Mas o anjo disse àquelas mulheres: não temais vós. Ele sim, vós não. Pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Não está aqui, ressurgiu. Aleluia. Como ele disse: vinde e vede o lugar onde ele jazia, está vazio. Jesus ressurgiu. Queridos, é para isso que Jesus nasceu. Teve o Natal, Jesus viveu, sofreu,
padeceu, morreu na cruz, e pelo seu sangue vertido ali na cruz, nós recebemos a justificação para os nossos pecados, mas somente aqueles que aceitam a Jesus. Não é algo apenas aparente, é algo interno, é algo transformador. Convide a Jesus, deixe Jesus entrar e mudar a sua vida. Experimente a renovação, experimente poder olhar e ver o céu em seu coração, ter a certeza que vai para o paraíso, ter a certeza que, se partir deste mundo, seja a hora que partir, encontrará-se nos braços do Pai. É para isso que Jesus Cristo veio, é para isso a cruz, para nos livrar daquele pecado terrível que nós narramos no início. O pecado existe sim, e ele destrói a vida dos homens, mas muito mais do que o pecado, Jesus existe sim, e ele destrói o pecado nas nossas vidas, e ele produz em nós vida eterna. Vida eterna. Vamos curvar nossas cabeças um minuto. Vamos pensar nas nossas vidas, o que Deus tem conseguido fazer nas nossas vidas. Não que Ele não tenha poder para fazer tudo, mas Ele não invade, usando a expressão moderna, a nossa privacidade. Ele só faz nas nossas vidas aquilo que a gente permite que Ele faça. Jesus, Ele só entra na vida daqueles que lhe convidam. Feche seus olhos todos. Jesus, Ele só salva, quer dizer, salva todos, mas só alcança a salvação, só recebe esse presente maravilhoso aquele que aceita e pede que Ele entre na sua vida. Nós vamos cantar suavemente o hino 396, mas eu peço que ainda assim os irmãos continuem de semblante baixo. Aqueles que souberem vão acompanhar o hino. Mudou o hino. Qual é o hino, irmã? Pode ser o 89. Pode. Continue ainda de cabeça baixa, queridos. Vamos cantar suavemente o hino 89, de estrofe a estrofe. Um momentinho, pastor. Hino 89. Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas todo maligno escapar, seu sangue tem este poder. Há poder. Há poder, sim, força sem igual, som do sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador ou aceita o dom de Jesus. Alguém que ainda não tem certeza do dom de Jesus na sua vida, gostaria de aceitá-lo nesta noite? Com um sinal? Apenas um sinal da sua mão, para que a igreja possa orar e para que o Senhor possa escrever o seu nome no livro da vida. Alguém? Deixar o sangue de Jesus remir, lavar dos pecados, restaurar, religar a sua alma a Deus, ao eterno,
Alguém? Vamos continuar? Queres com tua vaidade acabar? Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar? Seu sangue tem este poder, a poder ser, força sem igual, só no sangue de Jesus, a poder ser, prova pecador ou aceita o dom de Jesus. Vaidade, vícios, paixões infames, tudo Jesus Cristo quer purificar as nossas vidas. Pensamentos torpes, fantasias, ilusões, coisas que não existem só na nossa mente e no coração do maligno. Jesus quer nos libertar nesta noite. Vamos continuar. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas de pode tirar, seu sangue tem este poder, a poder ser, força sem igual, só no sangue de Jesus, a poder ser, prova o pecador ou aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real? Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal? Terás no seu sangue o poder, a poder ser, força sem igual, só no sangue de Jesus, a poder ser, prova o pecador ou aceita o dom de Jesus. Vamos todos curvar nossas cabeças, fechar os nossos olhos. Se alguém ainda tem dúvida sobre a vida eterna, sobre o dom de Jesus na sua vida, não deite a sua cabeça no travesseiro nessa noite sem fazer um concerto com o Senhor. O Senhor ouve aonde você estiver. Confesse os seus pecados a Deus, peça perdão, peça que Ele venha habitar nas suas vidas, na sua vida, peça que Ele lhe transforme, lhe dê um novo coração, peça que Ele envie o seu Espírito Santo para que habite na sua vida e assim lhe traga a vida eterna. Querido Deus e Pai amado, continua diariamente moldando e transformando os nossos corações, dando-nos corações cada vez mais tementes ao Senhor, corações cada vez mais voltados para o Senhor, que nós estejamos cada vez mais afeitos, ó Pai, à Tua vontade, e que o Teu Santo Espírito, ó Deus, esteja produzindo em nós cada vez mais temor e ajudando-nos a aumentar a nossa fé. Clamamos e agradecemos no maravilhoso nome de Jesus Cristo.